40 anos da IEV, né? E eu estou muito contente, eu estou aqui com o pastor Manuel Carlos da Silva Pereira e a pastora Roseli, sua esposa, que tiveram muitos anos aqui na IEV e tem muitas histórias para compartilhar. Eu vou começar perguntando, me fala do começo, como é que vocês chegaram na IEV, como que o ministério se desenvolveu aqui? Foi em 1980, meados de 1980, uma vida totalmente acabada, destruída pelo álcool, pela bebida, envolvimento com mulheres, apesar de ser uma pessoa bem posicionada, como engenheiro da Sabesp, uma família estabilizada, mas acabamos por nos separar e nesse momento, nessa hora que o Senhor Jesus entrou, através da irmã Dalila, que era da Igreja Batista da Lapa, uma conselheira de casais, e naquele dia eu fui totalmente liberto do poder da bebida, mesmo estando alcoolizado, instantaneamente fiquei livre. Isso já quase 32 anos, já nunca mais. E a minha esposa confirma isso, né? Como algo real mesmo na nossa vida, que marcou muito a nossa história. É verdade. Era uma vida difícil, era uma vida de transtorno, mas a irmã Irene Pinheiro, esteve conosco durante 4 anos, ali sendo uma secretária, e ela orou esses 4 anos e, nessa hora de dificuldade, ela trouxe a irmã Dalila e eu pude, ali dentro do quarto, em depressão, pude aceitar o Senhor Jesus. Eu não sabia por que Jesus havia morrido na cruz. E foi a pergunta que ela me fez: você sabe por que Jesus morreu? E eu disse que não, e ali ela disse que quer aceitar o sacrifício de Jesus, e eu imediatamente aceitei. E depois, aqui na igreja, quando o pastor Ageu, no dia 3 de julho de 80, perguntou quem queria aceitar, eu senti realmente que eu deveria confirmar diante da igreja, né? E fui à frente, e graças a Deus, juntos novamente. Eu era católica, tinha uma vida paralela assim, entre o catolicismo e a Umbanda, e eu sempre fui fiel, assim, buscando a Deus, né? Até que eu encontrei. E logo, com 8 meses de convertido, já depois de ter participado da igreja, né, escola bíblica e tudo mais, fomos mandados para Iguape. Eu fui trabalhar para lá, para ser o engenheiro lá do serviço de travessia na cidade, e não tendo nenhuma igreja que a gente se encaixasse, começamos um trabalho em nossa casa, que evoluiu, a igreja cresceu, né? Era uma característica tremenda na igreja, que a igreja era conhecida como a igreja do tira-álcool, onde as vidas se convertiam também do lado da Umbanda, as mulheres, e do lado do álcool, os homens. E casos como pessoas que chegaram, né, para pedir oração por uma situação, acabaram se convertendo. Um que era vizinho da igreja ali, quando a igreja era ainda na minha casa, que tinha um bar, um boteco, como se fala. E quando eu acordei no dia seguinte, depois de ele ter aceitado Jesus num culto que eu fiz na rua até, ele estava derrubando, destruindo todo aquele bar. E nunca mais, né, deixou de Jesus, se tornou um homem que levou até as filhas, as netas para a igreja, né? E hoje uma delas até pastora comigo no novo ministério. E pastor, me fala um pouco da evolução do ministério lá em Iguape, como é que foi? Ricardo, realmente a evolução foi muito rápida. O Senhor tinha muita pressa ali naquela cidade, e mesmo sem eu ter nenhuma experiência, né, porque com 8 meses de convertido você não é nada, o Senhor nos capacitou, me deu muita graça. E uma coisa importante, que a igreja foi assim, uma igreja
formada pela família, né? Pelos filhos. E também na parte da música, do louvor, minha filha no teclado, meu filho na bateria, né? Eu como músico também. Então o louvor era impactante, era uma coisa que chamava muita atenção, totalmente diferente para a época, inclusive, né? E Deus nos usou, nos deu graça e nos ajudou muito. E o crescimento foi até muito rápido, com construção de templo, e a igreja permanece lá, a Igreja Evangélica de Iguape permanece até hoje, agora com 31 anos. E depois praticamente 10 anos, nós passamos para outro ministério, mas a base de toda a nossa formação foi a Igreja Evangélica de Vilhara. Poxa, olha, obrigado por compartilharem, né? E agora fiquem à vontade também para dar seu recado final. Amém. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer a Deus, né, esse privilégio, esta oportunidade, esse convite, né, de ter sido lembrado também de participar, né, dessas entrevistas, dessa conversa, e deixar um recado para você que está nos assistindo agora. Se você está envolvido, seja o que for, com drogas, alcoolismo, prostituição, não importa o que seja, e você quer sair, só há um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre digo, se eu me converti, qualquer um se converte. Jesus te ama. Amado, você aí, ó, que fala, eu sou sincero, eu também era sincero e buscava a Deus. Mas o caminho é só Jesus. Vai para Jesus. Tenha um encontro com Ele, Ele vai saciar a tua sede. Ele vai saciar a tua vida. Que Deus te abençoe. Poxa, obrigado.